A tuberculose acompanha o homem desde a sua pré-história. É uma doença infecto-contagiosa com transmissão pelas vias respiratórias. O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo todo. E você sabia que existe mais de um tipo de tuberculose? Os sintomas podem ser confundidos com outras doenças também, né? Para complicar mais ainda, né? E olha só, vamos continuar aqui então para entender mais sobre essa doença grave, como ela pode ser evitada. Vamos conversar agora com o Emílio Alves Miranda, já está aqui conosco online, que é subcoordenador do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás. Emílio, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Marina. Vamos falar sobre esse assunto sério, né, Emília? Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela é causada por uma bactéria, né? A pessoa entra em contato com a pessoa saudável, entra em contato com uma pessoa sadia. Então, a tuberculose ela é uma doença de transmissão respiratória, bacteriana e infecto-contagiosa. Então, as pessoas, diferente de alguns agravos, ela tem um percurso lento para desenvolvimento dos sintomas, né, que podem vir de meses até anos, e a gente considera a tuberculose como uma doença crônica transmissível. Ah, bacana. E conta pra gente, Emílio, como é que é essa transmissão, essa contaminação? É ali pelo ar? Realmente a pessoa ela precisa estar com a doença ali ativa para passar para outra? Como é que é essa contaminação? Isso mesmo. A contaminação ela acontece de uma pessoa com tuberculose ativa sem tratamento. Então, ela elimina o bacilo no ar, que a gente chama ele de aerossóis. Eles têm a capacidade de ficar mais suspenso ao ar por mais tempo. Então, a pessoa que está ali com o convívio mais próximo, ali, o familiar, ou no ambiente de trabalho onde o contato ele é contínuo, a pessoa susceptível ela entra em contato com essa pessoa doente. Ela adquire, então, ao decorrer da sua vida, as questões de imunidade, os hábitos de vida, a pessoa pode vir a desenvolver a tuberculose ao longo do tempo. Ou ela também pode eliminar o bacilo do seu organismo, a depender, né, das condições, né, orgânicas da pessoa. Ah, entendi. E quais são os tipos aí de tuberculose? Olha, a forma mais comum é a forma pulmonar, é a forma clássica. Mas outros órgãos e sistemas podem ser acometidos, né? Como a pele, como o intestino, coração, os olhos, né? Os ossos, né? Todas essas formas que a gente chama de tuberculose extrapulmonar. Tirando a forma pulmonar, né, que ela é a forma transmissível da doença, essas outras formas de tuberculose, elas não conferem transmissão para outras pessoas, né? Isso é muito importante ficar claro, porque às vezes a pessoa tem uma tuberculose cutânea, aí pensa, será que eu vou pegar dessa pessoa? Não, a gente só pega de um paciente com tuberculose pulmonar sem tratamento. Ah, tá. E essa tuberculose pulmonar é que é a mais comum? Isso, é a mais comum. Então, porque o paciente, ele, né, com a forma pulmonar, ele vai estar eliminando os bacilos no meio ambiente. Certo. Emílio, explica pra gente sobre os sintomas aí. A gente está aí nessa época de pandemia. Os sintomas, eles são parecidos com os sintomas da Covid-19? A gente pode fazer confusão aí entre essas duas doenças? Pode sim. Inclusive, é uma situação que nós, Secretaria Estadual de Saúde, temos observado. Muitos pacientes com sintomas clássicos de tuberculose procuram serviço de saúde, pensam que é Covid, descartam o diagnóstico de Covid e acaba que a gente perde a oportunidade de fazer um diagnóstico de tuberculose. Por quê? O sintoma clássico da tuberculose é a tosse. A tosse por 3 semanas ou mais, com ou sem a presença de escape, é o sintoma clássico. E ele pode ser confundido com outras doenças. Então, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, então o paciente ele chega num serviço apresentando sintoma de tosse, né, febre, então já pensa que pode ser Covid. Na verdade, a gente tem que pensar também em outras hipóteses de diagnóstico como a tuberculose. Outro sintoma clássico que a gente pode falar, que a gente pode pensar em tuberculose, é a perda de peso que a pessoa tem rápida. Então, assim, o paciente perde 10 quilos assim, em questão de dias. A febre, geralmente, ela acontece no período da tarde.
e geralmente no período da noite a pessoa tem um suor excessivo. Então, quando essas pessoas forem procurar serviço de saúde, o profissional que vai atender, ele tem que ficar atento aos sintomas que o paciente relata naquele momento, para que a gente não tenha esse problema de confundir os sintomas da tuberculose como de outras patologias, como no caso, né, que está aí agora no momento, o COVID. Ah, entendi. Emílio, agora a tuberculose, ela está sob controle? Como é que está a situação aí no estado de Goiás e no Brasil como um todo? Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que para a gente ter o efetivo controle da doença, que a gente tenha em torno de 10 casos por 100 mil habitantes, né, no mundo. Aqui no estado de Goiás, nós estamos em cerca de 13,3 casos por 100 mil habitantes, ou seja, a gente ainda não está naquele patamar que a gente pode falar que a tuberculose está sob efetivo controle aqui no estado. Por mais que a tuberculose tenha tratamento, por mais que a tuberculose ela tenha cura em quase 100% dos casos, a gente tem muitos problemas operacionais relacionados a isso. Primeiro, o tratamento que dura 6 meses, né? Então, geralmente, o paciente ele inicia o tratamento, ele chega na metade do tratamento, ele já está sentindo bem, ele abandona o tratamento. Ou seja, essa pessoa não vai curar, ela vai voltar e ela vai voltar a transmitir também a tuberculose para outras pessoas. Então, isso faz com que a tuberculose ela fuja do controle. Ah, entendi. Você falou um pouquinho então sobre o tratamento. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a prevenção. Tem como prevenir aí essa doença? Quais são os melhores caminhos? E a prevenção clássica da tuberculose é a vacina BCG, né, que ela é aplicada ao nascer e até os 4 anos de idade. Mas a BCG ela só protege contra as formas graves da doença na infância, né, a forma miliar, a meningite tuberculosa. Ou seja, no decorrer do tempo, essa capacidade de prevenção ela se perde. Só que aí nós temos outros mecanismos de prevenção. A busca ativa, né, do sintomático respiratório, né, que é essa pessoa que está tossindo, para que a gente possa captar e essa pessoa pare de transmitir o mais rápido possível. A avaliação dos contatos das pessoas que entram em contato com a pessoa doente é um fator de prevenção também. E hoje também nós podemos tratar aquelas pessoas que entram em contato com o bacilo da tuberculose, não desenvolvem a doença, mas ela fica com a tuberculose, como a gente fala, forma latente, né? Então, hoje a gente tem a capacidade de tratar essas pessoas para que elas não venham a adoecer ao longo da vida, né? Lembrando que todo o tratamento, tanto o tratamento profilático quanto o tratamento da doença em si, são todos ofertados pelo SUS. Ah, entendi. Emílio, uma dúvida em relação a esse contato, né? A pessoa teve o contato ali com a tuberculose e ela não ficou doente ali de imediato, né? Como você disse, é possível que tempos depois é que ela venha a desenvolver. Que tipo de exame pode detectar aí que a pessoa está com a tuberculose, mas ainda não ativa? Primeiramente é o exame clínico, né? Primeiramente eu vou avaliar se aquela pessoa está apresentando algum sintoma sugestivo de tuberculose. Se ela estiver apresentando algum sintoma, eu vou partir para a investigação de tuberculose. Se ela não está apresentando nenhum sintoma naquele momento, hoje a gente pode ofertar a prova tuberculínica, que é um teste cutâneo que a gente faz no paciente e conforme a reação que esse teste apresenta ali no braço da pessoa, a gente avalia que ela teve exposição e que ela tem ali um risco iminente de ter tuberculose. Então, esse é o exame que a gente faz, né? Um dos exames que a gente faz para a gente iniciar esse tratamento profilático. Lembrando que isso é muito importante deixar claro, que primeiramente a gente vai pensar em investigar a pessoa doente, ou seja, investigar qualquer possibilidade da pessoa ter algum sintoma e pensar em tuberculose. Após isso, eu vou ofertar esse outro método de diagnóstico para a infecção latente da tuberculose, que a gente vai pensar em tratar para a gente prevenir essa pessoa para que ela venha a desenvolver a doença ao longo do tempo. Ah, tá bom. E fala pra gente um pouquinho também sobre o uso das máscaras, né? Que estamos aí já há mais de um ano, né? Com esse costume. Ajuda também no combate à contaminação de tuberculose? Bom, com certeza, né? Nós percebemos, né, como contexto geral, que o uso da máscara, não só a tuberculose, ela reduziu muito o surgimento de outras doenças respiratórias ao longo do tempo, né? Mas a máscara, né, que a gente utiliza hoje, que os profissionais utilizam para atender pacientes com suspeito com tuberculose, é aquelas máscaras N95, essas máscaras que têm uma eficácia maior. Só que o paciente, quando ele tem diagnóstico de tuberculose,
a recomendação que quando ele procura um serviço de saúde, que ele use uma máscara cirúrgica. Então, isso protege, né? De uma forma ou outra, a gente tem sim uma proteção, né? Agora as pessoas estão aí com o uso coletivo de máscara, que também evita também que a gente se contamine por tuberculose ou por também outras doenças aí respiratórias. E da mesma maneira, evitar as aglomerações também ajuda, né, a evitar essa contaminação por tuberculose também, né? Com certeza, Marina. Inclusive, a tuberculose ela é uma doença que ela está ligada aí aos grandes centros urbanos, às grandes aglomerações. Tanto que aqui no nosso estado, o problema da tuberculose está intimamente ligado à questão do sistema prisional. A gente percebe isso por conta daquelas aglomerações de pessoas naquele ambiente. Então, ali a gente tem um alto número de casos e ali, às vezes, profissionais que trabalham ali com essas pessoas também acabam se contaminando. Grandes periferias, né, essas comunidades onde vivem muitas pessoas no mesmo local. Então, geralmente, você confere aí maior um poder de transmissão. Ah, certo. E para finalizar, então, Emílio, fala um pouquinho sobre o trabalho da Secretaria de Saúde frente a esse combate aí à tuberculose, né? Você citou aí alguns locais aí que são mais propícios, né, à circulação da doença. Além disso, a Secretaria faz campanhas. Como é que é esse trabalho? Sim, Marina. Inclusive, agora no mês de março é o mês, né, que a gente celebra o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, né, que é agora no dia 24 de março. A Secretaria Estadual de Saúde ela tem um papel fundamental de apoiar os municípios, em capacitar, em atender as demandas específicas de determinadas populações que são alvo, né, para o controle da tuberculose, privados de liberdade, pessoas que vivem com HIV/AIDS, que são pessoas que têm a possibilidade maior de adoecer, as pessoas em situação de rua, os povos indígenas. Então, a Secretaria de Estado da Saúde ela tem frente de trabalho entre essas populações. E o braço principal da Secretaria são os municípios e os serviços de saúde, né, que é onde acontece o programa de controle da tuberculose. Então, a gente trabalha dessa forma. E lembrando que a comunicação, a divulgação dos sinais e sintomas da doença, principalmente nesse momento de pandemia, é fundamental para que a gente possa alcançar aí o efetivo controle. A gente sabe que aí nesse momento de pandemia a gente teve sim algumas frentes de trabalho que foram prejudicadas por conta da questão do distanciamento, né, da questão dos riscos biológicos, mas a Secretaria de Estado da Saúde nesse momento a gente tem prestado assistência, elaborando notas técnicas, informes, para esclarecer o máximo os profissionais e a comunidade em relação a isso. Tá certo. Te agradeço então, viu? A gente falou com o Emílio Alves Miranda, que é subcoordenador do Programa de Controle da Tuberculose aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada, viu, Emílio, pelo esclarecimento. Obrigado. Tá bom, um grande abraço. Tá, tchau, tchau. Obrigado.